Fala pessoal, tudo bem? Quando a gente vê a parte econômica de um noticiário, a gente só vê crise, recessão para cá, depressão para lá, recuperação em V, U, W, L. E o vídeo de hoje é justamente para isso, para desmistificar todos esses conceitos. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser falar sobre o PIB, mas é bem rapidinho. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é a soma em dinheiro de todos os bens e serviços finais produzidos num determinado país durante um determinado período de tempo. Em 2019, o Brasil teve o nono maior PIB do mundo, ou seja, foi a nona maior economia do mundo. Dentro do que eu falei, eu queria chamar a atenção para três coisas. Primeiro durante um determinado período de tempo. O PIB ele é contabilizado trimestralmente e, claro, que no final de 4 trimestres a gente consegue entender qual foi o PIB anual daquele determinado país. A segunda coisa bens e serviços finais. Esse finais é justamente para não duplicar, para não considerar duas vezes um determinado produto. Por exemplo, a siderúrgica vende o aço para fabricante de um determinado modelo de carro. Esse carro, ele leva aço na sua composição. E quando esse carro é vendido para uma concessionária ou para um cliente final, o valor desse aço já está contabilizado ali dentro do carro. Então, se a gente levasse em consideração o aço vendido da siderúrgica para o fabricante e o carro vendido do fabricante para o consumidor final, por exemplo, esse aço estaria contabilizado duas vezes. Terceiro ponto é a qualidade do PIB. A gente recentemente teve um ministro da Economia, o Paulo Guedes, utilizando esse termo que gerou até certa polêmica. Mas vamos explicar o que é isso. É basicamente a segregação do PIB gerado pelo setor privado e o PIB impulsionado pelo setor público. Utilizando como exemplo aquela questão do fabricante de veículos. Digamos que ele fabrique uma série de caminhões para vender para uma transportadora. Nesse caso, a gente tem uma relação comercial entre duas empresas privadas. Agora, o governo ele pode muito bem contratar uma empresa para fazer uma ponte, para fazer estradas, hospitais e escolas. E nesse caso, a gente tem uma relação comercial entre uma entidade pública e uma entidade privada. Então, o valor dessas obras contratadas pelo governo, independente se elas forem superfaturadas ou não, e a gente sabe que isso não acontece por aqui, elas são contabilizadas dentro do PIB. E sim, o governo pode ajudar a fabricar o PIB total de um país. Então, obviamente que é muito mais saudável quando o PIB ele é gerado majoritariamente pelo setor privado do que pelo setor público. Agora, com o conceito de PIB na cabeça, vamos dar uma olhadinha o que são ciclos econômicos. Esse gráfico ele tenta ilustrar como é que funcionam os ciclos econômicos. A linha azul ela representa a trajetória do PIB, ou seja, nesse caso, uma trajetória de PIB crescente, e a linha vermelha ela indica o que acontece, na verdade, ao longo desse percurso. Então, aqui a gente tem um PIB crescente, uma economia em expansão, depois uma economia em retração, recessão, um ciclo de expansão, economia crescendo, a economia retraindo em recessão e assim sucessivamente. Esse gráfico ele traz o PIB do Brasil em dólar. Então a gente pode ver que mais ou menos de 2003 a 2012 a gente teve uma fase de expansão da economia, um ciclo de crescimento, e mais ou menos aqui de 2014 a 2016 a gente teve uma fase de contração, de recessão da nossa economia, e agora a gente estava pronto para crescer novamente até a chegada do coronavírus. Então a gente consegue ver que recessão é uma fase declinante e natural do ciclo econômico e tecnicamente, de forma simplificada, é a queda do PIB por 2 ou mais trimestres consecutivos. Esse gráfico ele traz as últimas recessões que nós tivemos nos últimos 40 anos. São 9 recessões, o que dá praticamente uma recessão a cada 4 anos. E essa última
A gente teve contração da nossa economia por 11 trimestres, com uma queda do PIB por volta de 9%. Bem que a gente podia estar acostumado a coisas melhores, né? O que difere a recessão da depressão, tecnicamente, de forma simplificada, é a intensidade da queda do PIB. Na depressão, o PIB tem que cair mais de 10% ou a longevidade. O PIB tem que cair por mais de 3 anos de forma consecutiva. Obviamente que nesse período se observa uma quebra muito grande de empresas, um aumento do nível de desemprego, escassez de crédito, redução da confiança do consumidor e níveis de investimentos baixíssimos. A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, que se iniciou nos Estados Unidos e teve uma duração de mais ou menos 4 anos, se deu resumidamente da seguinte forma. Após a Primeira Guerra Mundial, com a Europa esfacelada e os Estados Unidos já como uma grande potência econômica do mundo, esse passou também a exportar os seus produtos para uma Europa destruída depois da Primeira Guerra Mundial. Com essa demanda adicional, as empresas americanas começaram a produzir mais, gerando mais empregos e impulsionando também o mercado de capitais por lá. A partir do momento que os países europeus começaram a se recuperar e demandar menos produtos dessas empresas americanas, essas se viram com boa parte da sua produção encalhada, pressionando o nível de desemprego do país e gerando um ambiente de muita incerteza. E foi aí que, numa quinta-feira, conhecida como a Quinta-feira Negra, houve o crash da Bolsa de Nova York, quando uma grande quantidade de pessoas retiraram seu dinheiro da Bolsa Americana e quando também muitas pessoas acabaram perdendo boa parte de suas economias. Depois de falar em crise, recessão, depressão, vamos falar agora quais são alguns tipos de recuperação econômica. A recuperação em V é a recuperação que todos desejam, pois é o tipo de recuperação mais rápido que se tem. Então, imagine que se criasse uma vacina amanhã que estivesse ao alcance de todos, nós pudéssemos voltar aos nossos hábitos usuais, as empresas também poderiam voltar com a sua produção, empregando mais pessoas, e essas poderiam voltar a consumir da forma que consumiam antes. Dessa forma, provavelmente a gente teria um nível de recuperação econômica bastante rápido. A recuperação em U acontece quando a crise se dá de uma forma tão severa que uma grande quantidade de empresas quebram, o nível de desemprego aumenta de forma bem considerável, que a economia ainda passa por um período de depressão maior, para depois sim ter uma recuperação um pouco mais robusta. A recuperação em W se dá numa tentativa de retomada da economia, depois uma nova queda bem abrupta, para depois sim uma retomada mais acentuada. Tentando encaixar isso no nosso contexto atual, uma segunda onda poderia ocasionar esse tipo de recuperação, onde países tentam reabrir as suas economias, mesmo de forma gradual, e uma segunda onda dessa pandemia faria com que esses países tivessem que retroceder, fazer um lockdown mais rígido, causando muitos danos para as suas economias. A recuperação em L é o pior cenário possível. É aquela recuperação quando a gente não consegue estimar em quanto tempo a economia consegue atingir os mesmos níveis antes da crise. Se a gente assumir que o mercado de capitais representa, de certa forma, a economia de um determinado país, se a gente olhar para o gráfico do índice japonês, e eu vou colocar ele aqui, a gente pode ver que depois de 1989, quando o índice japonês alcançou aqui quase 40 mil pontos, nunca mais ele voltou para esse nível. Então, se a gente fizer esse paralelo, assumindo que o índice japonês representa, de certa forma, a economia do país, a gente pode assumir ou pode sugerir que essa é uma recuperação em L. Pessoal, quem gosta de economia como eu gostaria de sugerir a leitura de 2 livros. São livros com uma leitura bem rápida, porque eles são fininhos e com um economês bem fácil. Esses livros são da Escola Austríaca de Economia. O primeiro é esse daqui, As 6 Lições, que fala sobre intervencionismo, investimento estrangeiro, inflação, entre outras coisas. E o segundo é esse daqui,
O que se vê e o que não se vê, de um economista francês, livro até escrito com um pouco de humor. Quem tiver interesse em comprar esses livros, eles custam por volta de R$ 30 e os links vão estar aqui bem na descrição desse vídeo. Depois de falarmos sobre todos esses assuntos, eu gostaria de saber qual tipo de recuperação econômica vocês acham que nós vamos ter depois dessa pandemia do coronavírus. Além disso, caso tenha achado esse vídeo útil, eu pediria que deixasse um comentário nesse vídeo para que ele alcançasse o maior número de pessoas. Eu também vou deixar na descrição nossos canais de comunicação, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Telegram, para quem tiver interesse. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção e bora para cima. Até o próximo.